Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Presbítero Elias. Esses são servos, que Deus te abençoe, seu dia, abençoe a sua família. Irei trazer uma palavra para a meditação dos irmãos. Eu quero que os irmãos meditem na palavra de Deus, no que é aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Amém? Você que tem sua Bíblia no livro de Amós, o livro do profeta, O livro do profeta Amós, louvado seja o nome do Senhor. O livro do profeta Amós, capítulo 8 do profeta Amós, amém? Capítulo 8 do profeta Amós, versículo 1, amém? Que diz assim a palavra de Deus: O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que um cesto de frutos do verão. E disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele, mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia. Diz o Senhor Jeová: Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, procedendo dosolamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Então me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como um grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos e lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calvas sobre toda a cabeça. E saberei que isso seja como o luto de filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus, ou seja, mais de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas, os jovens esmairão de sede, os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: Como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Louvado seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Irmãos, sabemos que nós estamos vivendo um tempo de angústias, estamos vivendo um tempo de lamentação, estamos vivendo um tempo de, louvado seja o nome do Senhor, um tempo de amargura, um tempo de sofrimento, nas coisas que vêm acontecendo sobre o mundo. Mas nós, como cristãos, devemos saber que, aleluias, devemos saber que tudo
que está acontecendo, aleluia, sabemos que em breve vem o dia do Senhor sobre a igreja do Senhor e sobre a terra, não é verdade? E aqui, aleluia, o texto que nós lemos aqui no profeta Amós, aleluia, o fruto maduro significa, irmãos, que já estava no tempo, aleluia, de o povo receber a condenação. O seu fim era eminente, ou seja, aleluia, está chegando o tempo, ou seja, já chegou um tempo que Deus, aleluia, já está recolhendo alguns frutos maduros da casa do Senhor. E como está chegando o tempo, aleluia, que Deus está recolhendo os frutos maduros, então está chegando o tempo que Deus julgará, aleluia, toda a raça humana, que Deus julgará, aleluia, as nações. Louvado seja o nome do Senhor. E nos últimos tempos sabemos que muitos se preocupam com seus afazeres, se preocupam, aleluia, com seu bem-estar, se preocupam, aleluia, em ganhar dinheiro, mas a palavra de Deus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Aleluia. Os comerciantes, a qual a palavra de Deus está dizendo aqui, aleluia, que fala a respeito do sábado, aleluia, como está dizendo aqui no versículo 5, dizendo: quando passará a lua nova? Estão se preocupando para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo. Estão se preocupando, aleluia, em receber, aleluia, estão se preocupando em ganhar bens materiais, aleluia. Os comerciantes aqui na palavra de Deus, os comerciantes eram tão materialistas naquela época, que ficavam ansiosos pelo término do sábado, ou seja, no fim do dia do sábado, aleluia, para voltarem rapidamente aos seus negócios. Perguntamos a nós mesmos: estou tão dedicado aos lucros que já não tenho nenhuma solicitude pela palavra de Deus, nem pela promoção do seu reino, Segundo o próprio Jesus, não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com seus afazeres, mas eu quero te dizer, aleluia, que Deus, aleluia, Ele quer que a gente não seja Marta, mas sim como Maria, aleluia, que procurou a melhor parte, aleluia, de estar nos pés de Cristo, ou seja, estar na presença de Jesus. No Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 24, aleluia, a Bíblia vai dizer que ninguém pode servir a dois deuses, aleluia. Se eu amo a Deus, eu não posso amar a Satanás. Se eu amo Satanás, eu não posso amar a Deus. Aleluia. Jesus deixou o livre-arbítrio para você escolher. Não adianta nós ficarmos em cima do muro nos tempos que nós estamos vivendo. Muitos estão na casa de Deus, mas estão em cima do muro. Aleluia. Estão com sua mente dividida. Aleluia. Estão, aleluia, com seu coração dividido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, aleluia, nós devemos sempre que buscar o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. E todas as coisas, demais coisas, todas as coisas acrescentarão em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos, aleluia, estão procurando, colocando em prioridade seus afazeres terrenos, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer: filhinhos, não junteis tesouro na terra, aonde a traça e o ferrugem consome e o ladrão rouba, mas sim ajuntai tesouros nos céus. Mas presbítero, qual é o tesouro do céu? É o seu galardão. Mas para você conseguir o seu galardão nos céus, no grande dia do Senhor, quando Ele vier buscar a sua igreja, é necessário que você esteja, aleluia, de corpo e alma, com seu coração limpo, puro, suas vestes limpas, não manchadas, aleluia, com sangue, aleluia, mas sim, aleluia, com suas vestiduras brancas, aleluia, mais alvas do que a neve,
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E como a palavra de Deus diz aqui no versículo 11 do livro do profeta Amós, que a fome iria de vir, mas sim não fome de pão e nem sede de água. Aleluia. Sabemos que quando a gente toma água, a luz normal, a água material, nós temos sede, novamente. Como se nós pegarmos um pão, passamos uma manteigazinha, comemos com café, comemos aquele pão ali, mas no exato momento depois ele vai passar até fome. Aleluia. Mas aqui é diferente, aqui trata-se de algo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia vai dizer que vai ter de ouvir palavras do Senhor, aleluia, fome, aleluia, quer dizer a palavra de Deus, aleluia, que muitas pessoas nos tempos vindouros, aleluia, no tempo do Senhor, procurarão, aleluia, a palavra de Deus e não encontrarão, aleluia, porque vai ser tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Israel havia rejeitado repetidas vezes a palavra de Deus. Aleluia. Agora receberiam o que tanto havia desejado. Primeiro, Deus não mais lhes enviaria qualquer profeta, nenhuma palavra divina chegaria até eles, ainda que buscasse a orientação de Deus. Durante a calamidade vindoura, receberiam somente o silêncio como resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que, aleluia, a Bíblia vai dizer que Deus, antes de acontecer tal coisa em nossas vidas, ou antes de acontecer algo na terra, aleluia, Deus faz questão de revelar aos seus pequeninos, ou seja, Deus faz questão de usar os profetas de Deus, aleluia, para revelar aos pequeninos. Mas no tempo de hoje, aleluia, nos tempos que nós estamos vivendo, meu irmão, aleluia, Deus está falando, aleluia, Deus está usando os profetas, aleluia, Deus está revelando, mas o povo ainda continua com seus ouvidos agravados. Mas ainda o povo continua não acreditando naquilo que Deus está revelando para a sociedade, aquilo que Deus está revelando para o povo de Deus. Aleluia. E quando chegar o tempo vindouro, quando chegar a calamidade, louvado seja o nome do Senhor, a palavra divina do Senhor se afastará. Aleluia. A Bíblia está dizendo, meu irmão, aleluia, que o Senhor Deus ele ficará em silêncio, aleluia, e o silêncio deles vai ser resposta. Aleluia, louvado seja o nome de Deus Todo-Poderoso, aleluia. Segundo, nenhum castigo é pior do que, aleluia, é pior do que este, ou seja, o silêncio de Deus. Quando Deus entrega a pessoa aos seus próprios pecados, tal pessoa afundar-se-á em degradação, perversidade e acabará como escravo ou escrava das forças demoníacas de Satanás. No livro de Romanos capítulo 1, versículo 21, verso 32, aleluia, a graça que habita em nós, sabemos que a graça que habita em nós, que Deus nos deu graça, aleluia, não nos deixará permanecer no pecado, aleluia, mas sim, a graça nos livrará do pecado, mas se a gente quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só como é interessante, irmão, o nosso Deus, aleluia, a Bíblia está dizendo que o nosso Deus, aleluia, deixará um castigo pior, aleluia, que o homem ou a mulher, aleluia, se entregará totalmente ao pecado nos tempos vindouros. Serão escravos, serão escravas de Satanás, como está acontecendo no tempo de hoje. Muitos estão sendo escravos de Satanás, aleluia,
Muitos estão oferecendo, aleluia, o seu corpo, aleluia, não como sacrifício vivo para o Senhor, aleluia, mas estão oferecendo o seu corpo, aleluia, como instrumento de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, aleluia, Ele quer, aleluia, que a gente ofereça nosso corpo como instrumento de justiça, aleluia, para o adorá-lo. Quando Ele nos tirou lá do lamaçal do pecado, não foi para a gente oferecer nossos corpos não como instrumento do pecado, mas sim como instrumento, aleluia, de justiça para adoração ao Senhor. Louvados. Mas nos tempos vindouros, muitos se entregarão o seu corpo, se entregarão a sua alma, aleluia, e irão se afundar degradamente, degradação, aleluia, levarão ao pior, aleluia, para as forças malignas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, aleluia, está dizendo para mim e para você: é tempo de nós refletirmos, colocar em nossas mentes, aleluia, naquilo que Deus quer para nós. Estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo, aleluia, isto é mister, aleluia, isto é verdadeiro. Louvado seja o nosso Senhor. Mas chegará um tempo, meus irmãos, que Deus separará os filhos dele, Deus separará os filhos dele, aleluia, daqueles que não servem a Ele, ou seja, aqueles que servem a Satanás. No livro de Mateus capítulo 13, versículo 24, verso 30, aleluia, capítulo 13, versículo 24 ao 30, fala a respeito do trigo e do joio. Você que tiver sua Bíblia, abra sua Bíblia, louvado seja o nome de Deus. Abre sua Bíblia no livro de Mateus, aleluia, Mateus 24 ao 30. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 24. Mateus 24. Louvado seja o nome. Mateus 24 ao 30. 24 ao 30. Mateus capítulo 13, 24 ao 30. Glória a Deus. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Aleluia. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-no no meu celeiro. Louvado seja o nome do Deus poderoso. Aleluia. A parábola do trigo e do joio, irmão, salienta o fato de que há uma semeadura da má semente de Satanás paralela até a palavra de Deus. O campo é o mundo e a boa semente são os fiéis do reino de Deus. Primeiro, o evangelho e os crentes verdadeiros serão plantados à luz em todo o mundo. Satanás também plantará à luz os seus seguidores, os filhos do maligno, entre o povo de Deus, para se contraporem à verdade divina. Ou seja, devemos tomar cuidado, que nos tempos vindouros se levantará falsos mestres, falsos profetas, anunciando o falso evangelho, ou seja, doutrinas de Satanás. Mas sabemos, que o tempo deles,
aleluia, no mundo, o fim deles serão fogo eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus livrará, aleluia, aqueles que servem a Deus de corpo e alma e espírito. Louvado seja o nosso Senhor. E Deus livrará aqueles que realmente servem a Ele. Louvado seja o trigo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, irmãos, o Evangelho, aleluia, e os crentes verdadeiros serão plantados em todo o mundo. Mas sabendo, Luiz, que mediante o Evangelho estiver em todo o mundo sendo pregado, a Bíblia vai dizer que os crentes, aqueles que seguem a Deus, padecerão, serão entregues aos matadouros, serão entregues aos tribunais. Mas Deus diz para mim e para você: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo a obra principal dos emissários de Satanás do reino dos céus, na presente era e é solapar a autoridade da palavra de Deus. Gênesis 3:4, e promover iniquidade e as falsas doutrinas. Cristo falou noutra ocasião de um grande lucro entre seu povo, por causa desses que se apresentam como verdadeiros crentes, quando na realidade são falsos mestres. Mateus 24:11, louvado seja o nome do Senhor. Este fato da coexistência do povo de Satanás com o povo de Deus na dimensão visível atual do reino dos céus, que é a igreja, terminará quando Deus destruir todos os ímpios no fim da presente era, para outras parábolas que enfatizam a atual condenação da mistura de crentes e descrentes. Louvado seja o nome do Senhor. Chegará um tempo que Deus, aleluia, separará o trigo do joio, aleluia. E sabemos, aleluia, que o trigo, aleluia, que simboliza, representa o povo de Deus, aleluia. Vemos, aleluia, que nos templos sagrados, nas igrejas, habitam o trigo e o joio, aleluia. E nos templos, aleluia, na vinda de Cristo, aleluia, sabemos que o trigo e o joio serão separados. Aleluia, o trigo servirá, aleluia, para ser queimado, aleluia, será lançado fora. Mas, aleluia, louvado seja o nosso Senhor, o joio, a palavra de Deus diz que o Senhor separará para o reino dele, aleluia. Como tem um ditado que eu aprendi, aleluia, quando a gente compra 1 quilo de feijão, aleluia, e a gente vai catar o feijão, vai colher aquele feijão. Sabemos que o feijão, para eles chegar ao pacote, ser empacotado e chegar nas nossas casas, ele foi, aleluia, separado dos feijões podres, e foi colocado em pacotes, em quilos, para ser comercializado, ou seja, ele já foi colhido, e quando chega na nossa casa, a gente vai colher novamente aquele feijão para depois nós colocarmos na panela de pressão para nós consumirmos. Ou seja, quero dizer para você, vai chegar o tempo que vai ficar os escolhidos dos escolhidos, e os escolhidos é você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, para que você, aleluia, fique atento, aleluia, louvado seja, nas coisas que estão acontecendo no mundo, e crescendo juntos o trigo e o joio, no tocante ao cresceram juntos os verdadeiros filhos de Deus e os filhos de Satanás, disfarçados como crentes. Consideramos os 3 pontos a seguir. Primeiro, os crentes não devem jamais procurar desarraigar, derrotar pela força ou exterminar os maus aqui no mundo. Os anjos farão isso no final dos tempos. Segundo, a parábola supra não contradiz as instruções bíblicas vistas noutras passagens que ordenam a igreja a disciplinar os membros que pecam e a excluir da sua comunhão o falso crente não convertido. Saiba-se, no entanto, que a disciplina eclesiástica será
na melhor das hipóteses, apenas uma solução parcial para o mal do reino dos céus. Aqui na terra, no tempo presente, Deus e seus anjos farão a separação final. Louvado seja Deus. Mas no tempo de hoje, muitos estão se rebelando um contra o outro. Mas eu quero te dizer nesta manhã, que se é para Deus fazer na tua vida, deixa Deus fazer. Aleluia. Deixa Deus trabalhar, porque chegará o tempo, na vinda do Senhor, como lá no livro do profeta Daniel está falando, capítulo 12, versículo 1, chegará um tempo, que Deus, vai vir buscar a sua igreja. Vamos abrir aqui no livro do nosso querido, amado, Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Daniel. Livro do profeta Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra se ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita, a sua mão esquerda, ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, a metade de um tempo, e quando tivermos acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos seus dias. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, irmão Daniel, está falando sobre a segunda vinda, que nós possamos estar preparados, como lá no livro de Mateus 24:7. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 24:7, está falando, irmão, aleluia, sobre o princípio das dores, aleluia, que está falando assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são
o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e fugirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 29 do livro do Evangelho de Mateus 24, versículos 9, está dizendo: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, aleluias, com rugidor de clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tensos, ou seja, começa a brotar, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, essas não hão de passar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor na tua vida não vai passar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir o que vier, meu irmão. Pode chover canivete, aleluia, mas continue persistente, continue firme, de cabeça erguida, de pé, crendo, aleluia, que você receberá o seu galardão, aleluia, como na palavra de Deus está dizendo aqui, aleluia, que os tempos são maus. Jesus está prestes para buscar a sua igreja, para levar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos subirão para as montanhas, se esconderão em cavernas, aleluia. Mas é necessário que a gente, aleluia, estejamos atentos no que está acontecendo, aleluia, sobre o mundo. Como a Bíblia está dizendo, haverá sinais nos céus e na terra. E já está acontecendo, aleluia. A Bíblia vai dizer que haverá, aleluia, rumores de guerras, aleluia, nação contra nação, reino contra reino. Louvado seja o nome do Senhor. Haverá, aleluia, a tecnologia, a ciência, aleluia, aumentarão sobre o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso, aleluia, são sinais, aleluia, da vinda de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E haverá terremotos, e haverá tempestades, e a Bíblia vai dizer que haverá, aleluia, fome sobre a terra. Está acontecendo tudo isso, irmão. Estejam atentos. Se você louve ao Senhor mais ainda. Se você pregue mais ainda. Se você, aleluia, é pastor e pastoreia as ovelhas, aleluia, usando cajado, aleluia, de uma forma correta, aleluia. Se você, aleluia, Jesus, se jejune ainda, mais ainda. Se você se consagre mais ainda, aleluia. Se você busca a Deus, busque mais a Ele ainda, porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que é necessário nós buscarmos a Deus enquanto nós pudermos achar, e invocá-lo enquanto Ele está perto, porque, aleluia, para que nós possamos estar, aleluia, enquadrados naquela palavra, aleluia, como as 10 virgens, aleluia, a qual tinha 5 prudentes e 5 virgens loucas, aleluia, a qual, aleluia, estava sobre a porta esperando o noivo passar, e quando o noivo passou, aleluia, as 5 virgens, aleluia,
que era imprudentes, ou seja, as loucas, as nécias, estavam com suas candeias apagadas, ou seja, não tinha mais reservas. Mas seja como essas virgens à luz prudentes, a qual estavam com suas candeias acesas, estavam à luz com reserva, esperando o noivo, e quando o noivo passou, a luz, elas foram ao encontro do noivo. Mas quando as loucas à luz chegaram, foram comprar no comércio e não tinham a mais, quando chegaram já era tarde. Aleluia. Chegará um tempo em que as portas se fecharão, aleluia, e aqueles que irão encontrar, quererão encontrar a palavra de Deus, quererão encontrar os profetas, quererão encontrar a igreja do Senhor, e não encontrará. Louvado seja o nosso, porque, aleluia, o silêncio de Deus tomará conta de tudo, aleluia, e chegará o fim, aleluia, que muitos, aleluia, serão atormentados, muitos se entregarão à vaidade, muitos se entregarão ao tormento, muitos se entregarão a Satanás, aleluia, mas nós que fazemos menção à palavra de Deus, eu e você, possamos estar firmes, aleluia, para o grande dia do Senhor. Amém? Gostaria, louvado seja o nome do Senhor, de orar com vocês, aleluia, nesta manhã, aleluia. Gostaria de orar com vocês, para que vocês meditem nestas palavras, aleluia, que as portas nos últimos dias se fecharão, aleluia, e nos últimos dias Deus separará o joio do trigo. Isto será no dia da vinda do Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça, iremos orar a Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, a glória é Deus Todo-Poderoso. Graças te damos, ó Deus, por esta mensagem, por esta palavra, a qual o Senhor colocou em nossos corações. Para que esta palavra venha alcançar os corações e as vidas, meu Pai. Para que o Senhor venha libertar, meu Pai, as almas oprimidas, levantar aqueles que estão caídos, fortalecendo, meu Pai, aqueles que estão fracos, meu Pai, dando entendimento àqueles que estão sem entendimento, com suas mentes embaraçadas e divididas. Deus, querido e santo, eu te peço, Pai, então somente abençoa cada família, cada lar, Senhor, para que as promessas que o Senhor, meu Pai amado, aleluia, fez, meu Pai, sobre o teu povo, sobre a tua igreja e os teus servos, venham se cumprir nos tempos vindouros. Meu Pai amado, Pai querido e santo, meu Pai, para que nós possamos estar com nossos lombos cingidos, meu Pai amado, possamos estar, meu Pai amado, aleluia, de posse de vitória. Pai querido e santo, Senhor, nos livre de todo o mal, Senhor. Senhor, Pai amado, o que está acontecendo, Pai, no mundo, Senhor, Pai amado, isto mostra e é verídico, meu Pai amado, e é verdade, aleluia, que na tua palavra diz, meu Pai amado, que, aleluia, e o Senhor, meu Pai amado, já está prestes para arrebatar a sua igreja, para que a sua igreja possa estar preparada, Senhor, meu Pai, como aleluia, as 5 virgens prudentes, meu Pai amados, Pai querido, para que nós possamos estar com nossas candeias acesas, para nós possamos estar, meu Pai amado, com nossas vestiduras brancas como neve, Senhor, para nós possamos estar com nossas reservas, meu Pai querido. Pai Todo-Poderoso, eu quero, Pai, neste momento, meu Pai, te apresentar cada lar, Senhor, cada casamento, cada família, Senhor, Pai amado, aleluia, aonde estiver uma aliança quebrada, aonde estiver, meu Pai, um casamento, meu Pai amado, está destruído, aonde estiver, meu Pai amado, uma família, meu Pai amado, que está tudo fora do lugar, que não sabe o que fazer, Deus, que está faltando pão na casa, está faltando emprego, meu Pai, está passando por necessidades, Pai querido e santo, eu te peço, tua palavra diz que tu és Deus onisciente, onipresente, Senhor, tu vai aonde a gente não pode chegar, tu chega aonde a gente não pode ir, Senhor, meu Pai amado, eu te peço tão somente, meu Pai, porque, meu Pai amado, o Senhor alcança os corações agora, Senhor, Senhor, Pai, para que todo coração angustiado, amargurado, Senhor, Pai, venha se tornar um coração contrito, meu Pai, aquebrantado diante de ti, Deus querido, Deus poderoso, salva, meu Pai amado, agora, Senhor. Liberta, meu Pai, agora, Senhor, através de tua palavra, Senhor, para que essas vidas venham aceitar, Senhor Jesus, como teu Salvador, Senhor, como o Salvador de suas vidas, Senhor, venha reconhecer que só o Senhor, meu Pai, é a solução dos problemas, venha reconhecer que só o Senhor, meu Pai amado, é o Senhor, meu Pai, que pode todas as coisas, Senhor, Pai, como no Evangelho de João, capítulo 1 está dizendo, aleluia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Senhor, Pai, porque no princípio era o Verbo e o Verbo era o Senhor, meu Pai amado, e o Verbo
verbo estava com o Senhor, Tu és a palavra de vida eterna, Tu és a palavra, Tu és a verdade, Senhor. Ô Senhor, que liberta o homem, que liberta a mulher, meu Pai, que liberta o jovem das drogas, que liberta o homem do alcoolismo, que liberta, meu Pai, o homem da prostituição. Ô meu Pai querido e santo, eu creio tão somente, Senhor, meu Pai amado, que o Senhor já fez o milagre, e o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Tu és fiel, meu Pai, Tu és poderoso, ó Jesus Cristo. Perdoa nossas ofensas, perdoa nossos pecados, meu Pai querido e santo, porque Tu és tremendo, porque Tu és poderoso. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e todos os irmãos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus. Aleluias. Que Deus lhe abençoe. Aleluias. Compartilhe este vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe o seu vídeo que nós fizemos aqui, para que esse vídeo venha alcançar os corações. Amém. E que Deus lhe abençoe e abençoe sua família, seu casamento, e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.